Olá, amigos, que a bênção de Deus esteja neste momento envolvendo sua vida, o seu lar. Eu quero abraçar você que está conectado comigo nesse vídeo, nessa live, em qualquer ponto de Manaus, Brasil, do mundo. Receba, portanto, aí o nosso abraço, o momento de reflexão, o momento é da palavra de Deus. Lembrando só que nem tudo está perdido. Mesmo quando todas as portas parecem fechadas, assim que olhamos para o alto, há sempre uma porta aberta. Esta porta é Jesus. E a passagem que eu trago aqui está aqui, em João, capítulo 4:4, diz o seguinte: E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Apenas um versículo, é nesse pequeno versículo que nós queremos meditar na palavra de Deus. Jesus, ele está no sul da Judeia e agora ele vai para a Galileia. Ele está ali pregando, ensinando a sua palavra, e ele prega e ensina como quem tem autoridade. Quando ele está ali ensinando, chegou ali os escribas, os fariseus, e disseram que João Batista acabara de ser preso. E Jesus então agora precisa voltar. Ele está no sul da Judeia. E ele precisa voltar para a Galileia. Mas ele fala assim: preciso passar por Samaria. Você sabe que os judeus, como os samaritanos, eles não se davam bem. Isso aí já estava... E Jesus precisava passar por lá. Porque ele tinha um encontro com essa mulher, que era a mulher samaritana. Isso aí já estava escrito lá nos salões celestiais, que Jesus precisava passar por Samaria, que existia essa divisão entre essas duas nações. Muito bem, então Jesus, ele está no sul da Judeia, e ele precisa voltar para a Galileia, mas ele diz: preciso passar por Samaria. E ele então, ele não entra em um avião, ele não entra em um ônibus, ele não entra em nenhum carro, mas ele caminha. E era uma distância que parecia não muito longa para aquela época, mas ele decide que ele vai andando, caminhando. Até porque Jesus naquele tempo, quando ele andava por todos os lugares, era a pé, era caminhando. E ele decide então, e ele vai com os seus discípulos. E ao entrar em Samaria, você sabe que as terras da Bíblia eram muito desertas. Então, quem tinha um poço naquela época, era muito importante ter um poço. Era melhor ter um poço de água do que ter um poço de petróleo. Até porque em algumas situações, o poço de petróleo era apenas o petróleo, e a água ela tinha a sua finalidade. E você sabe que a água, apesar de ela suprir as nossas necessidades básicas, materiais, também existe uma outra água, que é a água espiritual. E Jesus chega ali próximo àquela fonte de Jacó, ao lado de duas montanhas, uma fonte que Jacó ele mesmo havia cavado aquela fonte, e ele está ali sentado próximo àquela fonte, cansado da viagem, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar alimento, comprar comida. E a mulher samaritana, ela vem com o seu cântaro na mão, quase ao meio-dia, aquele calor ardente do sol, ela vem tirar água no poço de Jacó. E chegando ali com o seu cântaro na mão, Jesus ele chega e se dirige para aquela mulher educadamente, e ele não toca na religião dela, apenas ele lhe pede um favor. Ele se dirige para aquela mulher como quem está lhe pedindo um favor. Diz: você poderia me dar um pouco desta água? E a mulher olha então para Jesus e vê a sua educação, como ele pede um favor. Ela diz: Senhor, como sendo tu judeu, pede a mim a beber, que eu sou uma mulher samaritana? Porque que eu saiba, os judeus não se dão com os samaritanos. E então Jesus fala: mulher, se você conhecer o dom de Deus, quem é que te pede de beber? Você quem pediria água, e eu te daria uma água viva.
que você não precisa mais ter sede. E ela disse: então, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é muito fundo. Percebe que a mulher, ela não entende nada sobre aquela água que Jesus fala. Ela pensa que Jesus está falando daquela água do qual eles têm ali naquele poço. E ela disse: o poço é muito fundo, tu não tens com que tirar, onde depois tens água viva. E aí Jesus então fala para aquela mulher, ele oferece aquela água para a mulher. Diz: tudo bem, eu vou te dar desta água, mas aquele que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede, mas dentro de si jorra uma fonte para a vida eterna. Porque o próprio Jesus, ele é a água que sacia a sede espiritual. Ele é o pão que sacia a fome espiritual. Então a mulher diz: então, Senhor, eu quero desta água. E aí Jesus fala assim: então eu vou te dar dessa água. Vai, chama o teu marido e vem, que eu te darei desta água. Quando Jesus disse essa palavra, parece que tudo desabou naquela mulher. E ali veio tudo à tona, nos holofotes da vida, os seus segredos, tudo que ela tinha. E ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus dissesse para ela: disseste bem, porque você tivesse 5 maridos, e agora o que tu tens não é o teu marido. Tu está vendo com um homem que não é o teu marido. E aquela mulher ficou então um pouco assustada quando Jesus disse isso. E ela disse: Senhor, eu vejo que tu és um profeta, e nós esperamos o Messias, o Cristo. Ele disse: eu sou o Messias, o Cristo. E aquela mulher então ficou um tanto assustada. E aí o Senhor mandou que ela fosse e convidasse os homens daquela cidade. Porque pelo que tudo indica, aquela mulher não tinha muita intimidade com as mulheres devido ao seu caráter. E era uma mulher tipo assim, quase que afastada da sociedade. Mas com os homens ela tinha uma grande intimidade. Ela foi então até os homens daquela cidade. Disse: venha comigo, porque ali tem um homem que é o profeta. Eu vejo, não é esse o Cristo que nós esperamos? E aquela mulher ali se tornou ali uma missionária. Porque ela chegou e disse: eu vejo que ele é o Messias, é o Cristo que nós esperamos, é Jesus. E ela se tornou, apesar de ser uma mulher, que era uma mulher amante de um outro homem, mal vista pelos olhos da sociedade, ela se torna uma missionária. A vida daquela mulher, ela foi mudada, porque ali ela recebeu da água, a água da vida, água, porque o próprio Jesus se coloca como água, a água da vida, que sacia a nossa sede espirituais. Queridos, é muito grande a escassez de água espiritual na vida das pessoas. Há muitas pessoas sedentas precisando desta água. Peça então de Jesus dessa água, essa água espiritual, que Ele venha saciar a sua sede. É Ele que sacia a nossa sede espiritual. Pense nisto. Eu quero então orar por você que está do outro lado. Você que ainda não tem esta água, que você possa então buscar, que é muito grande a escassez de água espiritual. No mundo inteiro as pessoas estão mais preocupadas com as coisas materiais, com as coisas dessa vida, e poucos estão procurando a presença de Deus. E eu quero orar por você agora, que o Senhor venha realmente saciar a sua sede espiritual, porque Ele mesmo se coloca como fonte, como água que sacia a nossa sede espiritual. E se você tem sede de Deus, venha ao Senhor, venha, porque Ele tem a água que sacia a tua sede espiritual. Ele tem o pão que sacia a tua fome espiritual. Somente o Senhor. Eu quero orar por você que está aí do outro lado. Senhor meu Deus, nesse momento nós entramos em tua presença em oração. Eu apresento a ti este homem, essa mulher que está sedenta espiritual. Eu apresento o meu Jesus como a água que sacia
a sede espiritual, como o pão que sacia a fome espiritual. E que essa pessoa venha, meu Pai, se render ao Senhor. Que essa pessoa venha se entregar ao Senhor de corpo e alma. E venha ter a sua sede saciada. Meu Deus, eu te peço agora que tu venha de encontro com aquelas pessoas sedentas, famintas de Deus. E aquelas pessoas que estão enfermas, entra com um decreto de cura e de libertação na vida de todas elas. Em nome de Jesus, nós decretamos a cura e o milagre, que assim seja. Amém e amém. Pense nisto, tome posse da bênção e do poder de Deus.